Fala pessoal, hoje nós temos aqui vídeo da série Papo Reto. Vamos falar um pouquinho sobre o uso do Arduino profissionalmente, depois da vinheta. O Arduino nasceu aí no início do século XXI como uma alternativa para o estudo de microcontroladores e programação. Uma das grandes vantagens do uso do Arduino, como nós já mencionamos em outro vídeo aqui da série Papo Reto, é que ele é muito focado no comportamento do código, possibilitando que você assim estude a codificação em detrimento de toda a parte de hardware inerente ao microcontrolador e eletrônica digital. Tudo isso acaba sendo feito aos poucos, de modo que o processo de aprendizado seja mais tranquilo para alunos ou para makers e leigos em geral. A grande vantagem disso, como nós já mencionamos em outro vídeo aqui do canal, é que o aprendizado acaba sendo mais natural e o aluno, ou a pessoa, ou o leigo que está aprendendo a programar em microcontroladores não foge deste desafio que é a programação de sistemas embarcados. Entretanto, nós vimos aos poucos o Arduino sendo adotado em diversos projetos profissionais, principalmente projetos mais simples, como por exemplo, pequenos relógios, automação residencial e também até já temos visto o uso em automação industrial, uma vez que temos bibliotecas para diversos protocolos como o Modbus RTU. Mas e aí? Podemos utilizar o Arduino profissionalmente? A resposta é sim, podemos utilizar o Arduino profissionalmente. Tanto é que os próprios mantenedores do projeto acabaram desenvolvendo diversas outras plaquinhas para você poder embarcar em seus projetos, como o Arduino Pro Mini e também o Arduino Nano, que são plaquinhas bem pequenas para serem adotados em projetos semi-profissionais e até mesmo projetos profissionais. Mas então, qual é a discussão em relação ao uso do Arduino profissionalmente? Aí muitas pessoas conversam bastante, às vezes chegam até a ter discussões bem acaloradas a respeito do seu uso, da sua adoção no meio profissional. O grande problema em relação ao uso do Arduino profissionalmente diz respeito às bibliotecas e à qualidade do código que é produzido para esta plataforma e não diretamente a plataforma em si. O Arduino ele é um ecossistema, assim como você tem, por exemplo, com o microcontrolador SPIC ao utilizar o microC. O microC ele nos traz aí diversas facilidades no uso de muitos dos microcontroladores SPIC, né? Uma grande variedade deles são suportados de forma completa pelo microC e o microC acaba trazendo bibliotecas tal qual nós temos com o Arduino e possui também uma comunidade que fornece bibliotecas que não estão inseridas diretamente ou oficialmente dentro do microC. Isto faz com que a programação do PIC se torne bem mais simples e bem mais fácil de ser realizada, sendo um meio termo entre o que nós temos com os compiladores XC8 ou o C18, e também nós temos aí em relação ao Arduino utilizando a sua IDE oficial. Sendo assim, o uso do Arduino, da sua IDE para a programação, pode encurtar bastante o tempo de desenvolvimento em projetos profissionais. E encurtar tempo significa o quê? Economizar dinheiro, obviamente. E o seu cliente sempre vai querer o mesmo projeto que faça uma mesma atividade com um custo menor de desenvolvimento. Assim, o Arduino acaba sendo uma ótima oportunidade para a redução de custos durante o projeto. Mas qual é o problema que nós temos em relação ao uso do Arduino? Por que existe tanto preconceito com a adoção deste no meio profissional? A maior parte do preconceito diz respeito a problemas inerentes a estes projetos. Muitos projetos feitos em Arduino que chegam aqui para a Bob Simpay analisar e resolver problemas, eles possuem diversas falhas conceituais. Uma falha conceitual muito recorrente, por exemplo, é a adoção da placa Arduino Mega ou Arduino Uno diretamente em um projeto que já está sendo vendido no mercado. A adoção das placas de prototipagem rápida só deve ser realizada durante uma das fases de desenvolvimento, na fase inicial. Depois, se você já tem uma prévia do seu firmware, você já tem as funções operando em bancada,
você deve gerar uma placa customizada para o seu projeto, seguindo todas as regras de projeto e desenvolvimento de layout de PCB e as boas práticas para o projeto do esquemático, de modo a obter um circuito otimizado e estável para o seu projeto final que será vendido no mercado ou utilizado dentro da sua planta industrial. Assim você tem um projeto um pouco mais robusto, eletricamente falando, e também em termos lógicos. Já dentro da parte de programação, uma boa prática para reduzir as falhas é a adoção, por exemplo, de bibliotecas que já foram completamente testadas pela comunidade. Essas bibliotecas vão estar normalmente na própria ferramenta de gerenciamento de bibliotecas do Arduino, sendo essas então bibliotecas com certo respaldo que não vão simplesmente travar de uma hora para outra. Aqui nós já pegamos projetos inclusive que estavam travando depois de 2-3 dias operando, e mesmo com uma placa customizada, este problema continuava. Ao analisar algumas das bibliotecas embarcadas no projeto, percebemos que havia, por exemplo, numa biblioteca um loop aguardando uma resposta de um determinado CI que estava neste projeto. Como este CI ele não era crítico, não precisava ficar parado aguardando essa resposta. Ele poderia simplesmente ter um escape após determinados ciclos de processamento para que o restante do sistema não trave. E o que acontecia é que este CI parava de responder no determinado ponto e nada era feito, o sistema travava. Nenhum reset era realizado neste CI para que ele voltasse a operar. Então, este é um dos problemas, um dos entraves em relação ao uso ao Arduino, a não adoção de boas práticas, pois muitas vezes quem desenvolve esses projetos não tem uma formação profissional completa, ou acabou simplesmente fazendo aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, o mosaico, o projeto mosaico, copia e cola código e não analisa o que está acontecendo a fundo dentro deste projeto. Sendo assim, o uso do Arduino profissionalmente acaba sendo sim uma boa pedida, principalmente para a redução do seu tempo de desenvolvimento e a redução de custos durante o desenvolvimento. Entretanto, todas as boas práticas inerentes à engenharia e o projeto de sistemas embarcados não pode ser colocada no lixo. Você precisa manter as boas práticas para que tenha um bom resultado no final e esse sistema seja estável e plenamente funcional. Gosto de usar como comparação a própria indústria de semicondutores. Inicialmente, nós projetávamos circuito por circuito de forma manual, você desenhava cada um dos transistores, retângulo por retângulo, poço N por poço N, substrato por substrato. Tudo era feito manualmente, acabava levando anos para você conseguir fazer o projeto de um processadorzinho aí com algumas centenas de milhares de transistores. Com o advento das linguagens HDL, Hardware Description Language, isso já começou a encurtar o tempo de desenvolvimento, pois você podia fazer todos os periféricos que estavam em volta do processador em descrição de hardware, codificando em VHDL ou Verilog, e isso acabava trazendo um desempenho maior para a sua equipe, reduzindo o tempo de desenvolvimento. E foi isso que proporcionou esta evolução mais rápida nos processadores. Apenas o núcleo de um processador hoje é feito manualmente para que você tenha uma maior densidade de transistores e também reduza consumo elétrico e tenha um desempenho maior. Entretanto, o resto é feito em HDL e já estamos entrando numa nova revolução que é o uso da síntese lógica de alto nível, o HLS, que está relacionado com a minha pesquisa de mestrado. Utilizando o HLS, você pode hoje codificar diretamente em C e gerar um circuito digital otimizado, seja para baixa potência ou para consumo de área, e isto reduz mais ainda o tempo de desenvolvimento de circuitos integrados. Se formos pensar em uma comparação direta com o Arduino, é mais ou menos o que nós temos. No início, a comunidade, os engenheiros e técnicos em geral, sempre torcem o nariz para esse tipo de inovação que reduz o tempo de desenvolvimento. Normalmente vem aquelas dúvidas, mas a qualidade do código, mas a estabilidade do circuito, mas será que realmente isto funciona direito? Como vai ser com o mercado? O mercado vai se adaptar a essa nova metodologia? Será que depois que esse sistema estiver funcionando, ele realmente vai ter a vida útil que se espera, igual a um projeto feito manualmente? Como vai ser isto?
O que acontece é que, no fim, o mercado se rende a essas otimizações de tempo, o mercado se rende a essas novas tecnologias, pois elas demonstram o seu poder principalmente na hora de quantificar valores em projetos, quando você tem uma redução drástica no tempo de engenharia. Sendo assim, né, pessoal? A resposta final é: posso, obviamente, utilizar Arduino profissionalmente. Óbvio, posso utilizá-lo, pois não é o Arduino em si que é ruim. Se você tem um projeto que está travando em Arduino, dificilmente a culpa é do Arduino em si. A maioria das vezes é uma falha de projeto, é um erro de especificação, ou o projeto não foi concebido utilizando todas as boas práticas. Então, se você quer utilizar Arduino profissionalmente, estude boas práticas de programação, estude boas práticas de desenvolvimento e siga-as durante a curva de desenvolvimento do seu projeto para que ele seja estável e funcional para aplicação direta no mercado e também dentro da indústria. E pensando nisso, é claro, estarei ministrando um curso de Arduino na Universidade Fevale a partir do dia 20 de janeiro. As inscrições ainda estão abertas. Então, se você tem interesse em começar esta caminhada no Arduino para o seu uso profissional, então agora é a hora de entrar em um curso presencial com uma excelente infraestrutura na Universidade Fevale. Vou deixar o link aí embaixo para quem tenha interesse de se inscrever no nosso curso de Arduino nível 1. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do nosso papo de hoje. Se você tem alguma sugestão de tema para ser tratado aqui no nosso vídeo da série Papo Reto, deixa aí embaixo nos comentários. As suas dicas sempre são bem importantes para o crescimento do canal e também para a geração de conteúdo que venha a interessar a vocês. Vocês podem nos seguir nas redes sociais, todos os links estão aí na descrição do vídeo. E é claro, se você é novo aqui no canal, clica aí embaixo no inscrever-se e aciona a sinetinha para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da Bobsin P&D. Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.